Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Legal Lab Talks. E hoje, uma convidada mais que especial, Adriana Prado, que é advogada, professora do curso de Direito da Unifor, supervisora de estágio do NPJ e vice-prefeita de Formiga entre 2021 e 2024. Mãe de 2 filhos e filha do saudoso Dr. Paulo Prado, Adriana é reconhecida como uma das advogadas mais inteligentes, eficientes e respeitadas do Centro-Oeste Mineiro. Adriana, é uma honra te receber na nossa casa, seja muito bem-vinda. Primeiramente, obrigada pelos adjetivos aí, muito me honram e me engrandecem, viu? É um grande prazer estar aqui, fiquei muito satisfeita, muito orgulhosa por esse convite, viu, Marcela? Poder te conhecer pessoalmente, poder conhecer aqui a equipe sua toda. Sim. Eu conheço que a maioria delas, de toda a equipe deles também, foram meus alunos, né? Mas conhecer aqui a estrutura e que veio fazer diferença em Formiga também, tá? Perfeito. Eu te agradeço, acho muito importante essa interatividade entre os advogados, né? Mostrar essa interdisciplinariedade que acontece e logo nós, que somos tidos como uma classe desunida, a gente vai mostrar que a gente não é. Exatamente. É uma oportunidade para isso. Perfeito, Adriana. Para a gente começar, né, eu queria saber em que momento você sentiu que queria seguir a carreira do direito. Como que é a sua trajetória? Qual que é a história da Adriana? Marcela, eu sempre quis, eu sempre tive dentro de mim que eu seguiria a carreira jurídica. Mas principalmente porque desde criança mesmo, pequenininha, eu acompanhei a trajetória do meu pai. E ele foi assim, algo que sempre me guiou e que eu sempre tive como exemplo. Eu gostaria de, quando eu crescer, eu quero ser igual ao meu pai. Tinha um bom exemplo dentro de casa. Sempre assim. E eu acompanhava de perto. Meu pai antes dele ser advogado, ele era promotor de justiça. Então a gente acompanhava principalmente desde criança. Eu via meu pai fazendo júris, atuando como promotor no tribunal do júri. Eu ficava encantada, não entendia muito bem aquela dinâmica, mas a gente foi crescendo, foi acompanhando a carreira dele. E aí, logo que ele aposentou, ele se tornou advogado, saiu da vida jurídica e eu tive a oportunidade e a honra de poder trabalhar com ele, de ser sócia dele no escritório de advocacia que ele inaugurou logo que ele se aposentou. Perfeito. Então, sempre tive isso comigo, mas a minha grande inspiração foi, sem dúvida, meu pai. Foi seu pai. E até pegando esse gancho, né, você cresceu ao lado de um ícone jurídico, né, que é o seu pai, o Dr. Paulo Prado. Que lições da convivência com ele, né, ainda guiam sua atuação profissional e política hoje? Qual que é a marca dele na sua vida? Todas possíveis. Não só como pai, mas como profissionalmente. Sabe, Marcela, meu pai me ensinou a lutar pelos nossos ideais, a ter garra e a ter principalmente coragem. Perfeito. Eu conto isso para todo mundo que eu tenho oportunidade. Teve uma passagem, logo que eu me formei em 2003, fui para Belo Horizonte trabalhar no escritório de advocacia lá e logo eu quis voltar para trabalhar com meu pai. E logo que eu voltei, assim, eu peguei umas causas muito tumultuadas, mas que fizeram diferença na minha vida. E que envolvia estelionato, envolvia fraudes, enfim, de repente eu recém-formada com a minha OAB fresquinha em mãos. Sim. De repente eu me vi sendo alvo de um processo administrativo na OAB por alguma dessas pessoas que estavam insatisfeitas, que fazia a parte contrária do processo, estavam satisfeitos com a minha atuação. Mas isso era um bom sinal. Sim. Né? E aí eu cheguei chorosa perto do meu pai com a intimação para me manifestar, né, no processo administrativo, bem chorosa assim. E aquilo que o meu pai me falou, a forma como que ele me olhou nos olhos e me falou: Adriana, você tem que ter coragem. Você formou para ser advogada, você está numa seara espinhosa, Sim. que é a advocacia criminal, mas você não formou e a gente não trabalha junto, e a gente não caminha junto para você chegar chorosa no primeiro obstáculo que aparece na sua vida, não. Força, coragem. Você tem certeza do seu bom trabalho?
Tenho. Então você é isso, fez né? algo de errado, não chegue chorosa para mim. Eu não admito ver você deixando uma lágrima cair, fraquejar diante dessa situação. É isso que nos fortalece. E realmente, em vez de eu receber um abraço que eu esperava, ô minha filha, que isso? Vamos não cuidar fica assim, disso. Não, foi, vai lá, siga em frente, apresenta a sua manifestação. E resolve. E resolve. E resolveu, Marcelo. E aquilo ali foi um marco importantíssimo, que eu carrego para mim, para toda a minha trajetória profissional. E na minha vida pessoal também. Eu sempre lembro disso. Para ter coragem. Ter coragem. Enfrentar tudo ali Sobretudo coragem, que nem tudo são flores mesmo. Exatamente. Né? E Adriana, entrando num pouco dessa questão que você também é professora, né? Eu queria entender um pouco, né? Como advogada e professora, você vive o direito, né? Viveu ele tanto na prática, tanto ali na sala de aula, né? Quais são os maiores desafios de formar novos profissionais hoje? Você tem uma responsabilidade muito grande de treinar essas pessoas que estão indo para o mercado. Sim. Como que é isso na sua vida hoje? É uma responsabilidade muito grande. Primeiramente, a responsabilidade nossa na condição de professor. A gente tem que estar sempre ali atualizado e sabendo o que a gente está falando, o que a gente está passando. Que a gente traz os ensinamentos para serem discutidos em sala de aula, traz o conteúdo jurídico. É claro que a gente sempre aprende um pouco, é uma troca ali. Mas você tem que estar sempre atualizada, tem que estar sempre antenada em tudo aquilo que você está falando, que você é fonte de inspiração também. Exatamente. Então é uma responsabilidade muito grande e hoje a gente convive, né, com as pessoas, hoje colegas de trabalho. Sim. Pessoas que foram alunos, hoje colegas de trabalho. E assim, é uma satisfação muito grande eu encontrar com tantos por aí, ver o sucesso, né? Prosperando, o crescimento, ali na carreira. Isso é muito gratificante, mas é uma responsabilidade muito grande. Perfeito. E dentro desse lado também de ensino, né? Na sua visão, Adriana, assim, pessoal, que você também é ali uma empreendedora, né? Eu queria entender se você acredita que o ensino jurídico, hoje em dia, ele prepara de fato os profissionais para empreenderem e gerirem um escritório com eficiência no mercado atual. Aqui a gente não está falando nem tanto ali da didática, da matéria em si, mas você acha que hoje o ensino está preparando esses profissionais para o mercado atual? Voltado especificamente para o empreendedorismo? Isso. Não, sinceramente não. O foco do ensino jurídico é a parte jurídica. É claro que, por exemplo, no Unifor está sempre muito atualizado, sempre se sobressai, né, nas notas que recebem do MEC, nas avaliações da OAB. Tem uma grade muito coesa. E tem na grade também, faz parte, uma matéria relacionada ao marketing, ao empreendedorismo, mas não é o foco. Entendi. Do direito. No direito, especificamente, o foco da faculdade de Direito é o ensino jurídico. Da prática ali legal e etc, Isso, né? Exatamente. Tem essas questões que permeiam, tem essas matérias que fazem parte, que permeiam, mas tem que ser algo muito focado para o profissional do direito. Até porque a gente esbarra no nosso código de ética. Sim. E tem que ter o empreendedorismo, a consultoria, por exemplo, que é o serviço que vocês prestam, é de suma importância para o advogado. Eu tenho certeza que é focado, que é voltado ali para o profissional do direito mesmo. Exatamente. Específico, para não esbarrar, para a gente não extrapolar o que a ética está previsto no nosso código. Os limites legais. Isso, exatamente. Assim. Então, assim, eu acho que no ensino jurídico da faculdade como um todo, ela te dá uma visão empreendedora, que é importantíssimo. Sim. Né? Mas o foco, ele precisa de ser algo buscado a posteriori. Sim, até porque no momento ali do ensino, né, a gente sempre fala que a construção de um advogado empreendedor, ela vai em 2 pilares ali. Primeiro, ele tem que ter uma técnica muito boa, porque não adianta nada ele ter um marketing, uma apresentação comercial perfeita. E aí chega o primeiro caso, ele não sabe resolver. A tal da propaganda enganosa. Exatamente. Né? Você investiu no marketing ali, mas e o conteúdo? Como é que fica? Então, o ensino hoje, ele está focado ali na sua atuação, né? Para a parte legal e técnica, mas é sempre incentivado ali as pessoas buscarem esse desenvolvimento também na jornada como empreendedor. Sem dúvida. Perfeito.
E você, Adriana, dentre as suas multicamadas, né, teve também sua passagem pela política, né? Se você me permite entrar nesse tema, claro, né, eu queria entender como que foi sua transição, né, da vida jurídica para essa parte pública ao assumir a vice-prefeitura, que, só um parênteses, você fez isso brilhantemente. Obrigada. Na verdade, assim como o mundo jurídico sempre me permeou ali, a questão política também. Certo. Sempre fomos, na nossa família, apaixonados por política. E sempre participamos ativamente nos bastidores. Isso vem desde lá do meu avô, Perfeito. Pai do meu pai, que sempre ali ele respirava política. Eu já cheguei a encontrar sentado na sala do meu avô há um bom tempo atrás. Por exemplo, pessoas de renome, grandes políticos como Itamar Franco, Nossa. Bilac Pinto, Oscar Correia Dias e por aí vai. Figuras, né, importantes na política. Então a gente sempre gostou, nós sempre fomos apaixonados. Então já fazia parte do seu meio. Já fazia parte do meu meio, sempre me interessei também. Sim. De alguma forma eu me interessei por política. Assim como eu acabei me interessando pelo direito eleitoral. Sim. Também, que tá ali na sua... tá de mãos dadas comigo. Então, assim, e quando eu decidi, né, aceitei o convite do Eugênio para disputar a reeleição com ele, dessa vez eu na chapa dele de vice, foi assim, desafiador, porque eu sempre estive nos bastidores, sempre gostei, sempre estive nos bastidores. É diferente estar na linha de frente ali. Muito diferente, nunca tinha me candidatado ainda a nenhum cargo eletivo. Mas também já fazia parte ali do governo, eu já tinha sido assessora jurídica da Câmara, já tinha trabalhado no SAJ na Câmara, já como advogada do SAI, depois como diretora de gabinete. Quando ele me fez o convite, eu era diretora jurídica do gabinete. É porque, assim, às vezes a noção geral, né, das pessoas vendo por cima, elas pensam, a pessoa caiu ali de do paraquedas, nada nesse carro, mas você tá ali desde a sua infância. Sempre fazendo parte dos meandros ali, sempre fazendo parte. Perfeito. E aí dentro disso, né, eu queria entender também qual foi o maior desafio, né, que você enfrentou ali sendo vice-prefeita e como seu olhar jurídico te beneficiou nisso. Nossa, Marcela, os desafios foram muitos. Imensos, né? Muitos. A gente inaugurou aqui em Formiga, na verdade, a questão do vice-prefeito, no meu caso, a vice-prefeita, efetivamente trabalhar. Sim. Arregaçar as mangas, participar ativamente das decisões. É claro que é o prefeito que é o chefe do executivo, mas o Eugênio fez questão disso. Adriana, assim como você me assessorou esse tempo todo juridicamente, eu gostaria que você, na condição de vice-prefeita, fizesse parte da tomada das decisões, desse a sua opinião, não só jurídica. Não era um papel figurativo. Não, ali, né? De forma alguma. Sua opinião como cidadã, sua opinião como mulher, e assim foi feito. Então, assim, eu estava na linha de frente e os desafios eram muitos, as demandas são muitas, a gente sabe. Os recursos são poucos, foram muitos desafios. E até pegando um gancho nisso, Adriana, só um comentário aqui, a questão, e agora eu vejo entendendo o recado que seu pai te deu há anos atrás sobre essa questão da coragem, né? Foi a primeira vez que, assim, falando do meu olhar sobre Formiga, que eu vi realmente uma vice-presidência ali, uma vice-presidência tomando ali frente dos ônus e bônus, né, que foi uma gestão ali que, como todas as outras, sofreu seus ataques e também seus elogios, mas você estava sempre muito ali à frente, ativa no seu Instagram. Como que foi enfrentar isso tudo tão diretamente assim? Exatamente isso, a gente não podia deixar a peteca cair. Perfeito. É claro que tinha momentos que a gente chegava em casa, tinha momentos de angústia, tinha momentos de tristeza, tinha momentos de perplexidade. Não é possível que é assim, não é possível essa invasão da vida privada, mas a gente não podia deixar a peteca cair. Tinha que realmente estar forte. Se a gente enfraquecesse, talvez a gente não conseguisse segurar mais. Então teve assim, e o que comanda, isso foi um ensinamento que meu pai também deixou para mim, que ele sempre falou: Adriano, o que comanda o ser humano, acima de tudo, é o quociente emocional.
Você tem o seu conhecimento, você tem o seu consciente intelectual, que é importantíssimo, mas o que comanda a pessoa é a estrutura dela, a estrutura emocional, a forma que ela tem de lidar com os problemas. E aquilo sempre foi, sem sombra de dúvidas, um norte para mim, sabe, Ficava Marcela? Ecoando ali em cada decisão que você ia tomar. Exatamente. E em tantos desafios, tivemos desafios jurídicos. Sim. Durante a gestão. A gente teve, por exemplo, tinha acabado a pandemia, que eu acompanhei também na condição de diretora jurídica do gabinete, tinha acabado a pandemia de Covid, apareceu um outro desafio, a epidemia de dengue, que foi bem preocupante também, trouxe novos desafios, e por que não desafios jurídicos também para solução de problemas, decretos de emergência. Tivemos alteração na lei de licitações nesse período também, que muda toda a dinâmica da prefeitura. Exatamente. Então, assim, foram muitos desafios. E o conhecimento jurídico ajudou, sem sombra de dúvida. A gente tinha uma equipe maravilhosa na Procuradoria. A gente tinha uma equipe maravilhosa de diretores jurídicos, mas que sempre puderam me procurar para a gente trocar ideias, jurídicas, para a gente trocar a visão. Foi muito bom. Construiu foi ali as ideias. Foi construindo, junto. Exatamente. Perfeito. Eu também queria entender, né, Adriana, porque assim, eu acho que para a visão de qualquer advogado em Formiga, né, a sua presença ela é um pouco emblemática, assim, pelos cargos que você já ocupou, pela sua representação ali como advogada mesmo, né, antes mesmo ali de aulas e prefeitura, você já era uma referência, né? E eu queria entender como que você ocupa, né, esses múltiplos espaços de liderança, né, no direito, na política, na educação, e o que ainda precisa mudar para que mais mulheres ocupem esses cargos. Marcela, eu sinceramente, não vou te falar que eu não tinha vivenciado situações preconceituosas relacionadas à mulher, não. Tinha vivenciado em alguns momentos da minha vida. Sim. Mas eu achei que isso estava diminuindo. Diluindo ali um pouco. Próximo do fim. E aí, na condição de vice-prefeita, eu vi que ainda está muito arraigado. Não vou falar só no homem, não. Principalmente na mulher. Na própria mulher. A própria mulher tem preconceito, ela discrimina e muitas vezes a mulher. Foi algo que me trouxe uma certa perplexidade. Sim. Por exemplo, vou dar um exemplo bem amplo. Chegar ao ponto, na condição tanto de vice-prefeita, mas na condição de prefeita também, que eu cheguei a assumir. Sim. Na prefeitura, né? De dar um comando, de dar uma ordem, e a pessoa, principalmente o homem, não saber, eu executo ou não? Será que eu preciso de uma chancela de alguém? Será que eu preciso da chancela do prefeito? Eu preciso de uma chancela do chefe de gabinete? Infelizmente, foram situações que eu acho que foram inusitadas, que eu achei que eu não fosse passar. Sim. E aí você tem que ter todo aquele controle emocional para saber lidar com a situação e para a pessoa entender, não sou eu que estou dando comando de uma forma enérgica, nunca com falta de educação, com Sim. falta de respeito, mas já precisei ser mais enérgica em algumas situações. Tem ali um posicionamento mesmo. Então eu acho que é isso, essas situações que talvez inibem a mulher de ser mais presente, de ser mais participativa. Perfeito. E eu queria, né, entender, você já até deu um exemplo, né, mas a pergunta era também se você já enfrentou situações em que a sua autoridade foi subestimada e que você sentiu que era por você ser mulher e num cargo ali de autoridade. Infelizmente. Eu nem gosto de levantar essa bandeira, não, Sim. Porque eu acho que acaba inibindo mais ainda a mulher. Mas infelizmente acontece. Mas se a gente não se unir, se a gente não tiver coragem, Sim. a gente não consegue mudar esse cenário. Porque o direito já resolveu a questão. Exatamente. Os direitos são iguais. Não existe diferença mais entre homem e mulher. Mas e né? na prática, né? Na vivência. Pois é. E aí depende da gente. Sim. Porque
na lei, no papel, está resolvida a questão. Nosso voto tem o mesmo peso, nem sempre teve, nem Exatamente. sempre votamos, por exemplo. Sim. Né? Mas juridicamente está resolvido. Mas e aí? Agora é conosco. De se posicionar e ter coragem para ocupar esses cargos. Exatamente. Porque o que eu vejo muito da sua jornada, Adriana, assim, que você teve uma base boa, uma educação boa, bons exemplos, mas isso realmente te exigiu muito posicionamento. Muito Até hoje eu te acompanho nas redes sociais e você é uma figura muito presente e relevante. E isso incomoda. E aí eu imaginei que isso imaginava ainda mais por ser uma mulher tendo tanta autoridade no que ela está falando. É realmente isso, assim? É realmente isso. E por que eu me posiciono? Porque eu tenho segurança. Eu só me posiciono daquilo que eu tenho segurança para falar. Então, se eu estou certa daquilo que eu estou falando, se é o meu posicionamento, eu não consigo ficar neutra. Perfeito. Ainda mais diante de situações adversas e que eu acho que eu tenho uma obrigação moral de me posicionar. Sim. Né? Então, nada me constrange, nada me inibe, desde que esse posicionamento seja um posicionamento respeitoso, ácido, e muitas vezes ácido. Mas verdadeiro e com segurança daquilo que eu estou falando. Perfeito, Adriana. E assim, sobre visões de futuro e o seu legado, né? Qual marca que você acredita ter deixado ou que ainda deseja deixar na Cidade de Formiga como educadora e também como gestora pública? O que vai ser, assim como seu pai, ele se tornou uma memória que não acaba, né? Não só em você, mas em todas as pessoas que tiveram contato com ele. Qual que é a marca que você quer deixar aqui nesse mercado jurídico, político? A marca da mulher de coragem e que consegue, com muito estudo, sim, importantíssimo, né? A gente está sempre buscando estudo, que consegue, na maioria das vezes, com coragem, atingir o seu objetivo. Perfeito. Já é um marco. Nunca uma mulher, Marcela, tinha ocupado uma cadeira, um mandato eletivo como chefe do executivo. Exatamente. Dentro do executivo formiguense. Foi a primeira vez, depois de tantas décadas, que uma mulher ela foi eleita dentro do executivo. Então, isso é uma marca. Com certeza. Eu acho que é muito importante. Já abriu caminhos, né? E que continue assim, que cada vez mais as mulheres possam se encorajar. Na Câmara, a gente tem representantes mulheres do Legislativo. Mas, olha só, temos 10 vereadores. Sim. Temos hoje 20% da Câmara é feminina. Né? Já teve época que era só 10%. Na maioria das vezes, nem tinha representatividade feminina. Então está tendo uma crescente ali. Sim, também. Sim, eu acredito e quero e torço muito para que essa seja também uma marca. Perfeito. Uma marca que eu vou deixada. Exatamente. De representação ali e tudo mais. E indo mais para esse mercado jurídico, né? Porque até o nosso podcast aqui é para aquele advogado que está no dia 1, sabe? E talvez ele não tenha ali tantas referências na família, no ciclo social. Queria que você desse um conselho com toda a sua experiência, né? Para esses jovens que estão começando, que eles estão aqui, acabaram de receber a OAB deles. O que eles podem fazer para construir a marca deles, assim como você já está deixando várias, né? Não só uma, mas como que as pessoas podem fazer essa construção também? Marcela, eles têm que passar segurança para aquele que os contrata. Para ele passar segurança, ele depende muito de estudo. E o estudo não tem como ser de outra forma. Ele tem que ser através, principalmente da leitura. A gente está trabalhando com leis. Sim. A gente tem que ler muito, ler para o resto da vida. Hoje, as ferramentas que a gente tem ao nosso alcance, a gente tem vídeo, a gente tem podcast, tem videoaula. É muito importante essa atualização, esse aprimoramento profissional. Mas a leitura nunca vai deixar de ser a responsável pelo aprendizado para aquilo que trata segurança. Sim. E para aquilo que, via reflexa, traz a confiança daquele que te contrata. Exatamente. Porque o marketing profissional, ele é muito bom,
Ele ajuda a mostrar, eu existo, eu estou aqui, sim, veja aqui quem eu sou. Mas a confiança do cliente, aquele que comenta com o vizinho, com o amigo, com o colega que eu contratei um advogado, ainda que não ganhe a causa, mas ele é uma pessoa séria, sim, ele me deu toda a atenção, ele me deu todo o suporte. Esse boca a boca de confiança é o fundamental. Né? Pode unir ao marketing profissional, ao marketing digital, claro, melhor ainda. Mas essa confiança do profissional para o cliente é sem sombra de dúvida. É o que não pode faltar, Não pode faltar nunca. Hoje em dia, né, Adriana, eu sei que você é uma pessoa muito atualizada também, mas a gente vê uma massificação de tecnologia, hoje tem tecnologia que gera uma petição em 5 segundos, um parecer em 5 segundos, e é o que me parece, se a gente vai nessa leva, né, a gente está perdendo o que é o núcleo da nossa profissão, que é a parte intelectual, de pensar numa estratégia, e aí o que a gente tem visto no mercado é um showroom, vamos dizer assim, de advogados na internet, não só advogados, mas de todas as profissões. Mas e o atendimento, e a conexão, e aquela arte do direito tradicional de fazer uma petição séria, que ele faça uma defesa que realmente tenha significado para aquele cliente? Você falou tudo. Você acha que é isso mesmo que está acontecendo no mercado? É isso mesmo, é aviltante para a nossa profissão. Sim. Dessa forma. A gente sempre, infelizmente, dentro da carreira jurídica, dos profissionais do direito, a gente sempre viveu isso. Sempre houve leilão de honorários. Exatamente, até hoje, né? Até hoje, sim, sempre houve algo que a gente acha que vai deixar de existir, mas não deixa de existir. Sim. Vem cá, eu vim aqui te procurar. Por quanto você pega essa causa? É 10. Não, mas o ali da esquina faz por 5. Então eu faço por 2. Exatamente. E aí volta lá, isso não pode acontecer. Sim. Para isso a gente tem, né, várias outras ferramentas que auxiliam a gente. A gente tem que levar a sério, por exemplo, tabela de honorários da OAB. Que não ela é ignorada, basicamente. Exatamente, né? Não é algo aleatório que foi feito, sim, aleatório, né? Tem todo um estudo, tem toda uma razão de ser daquela tabela. Se você leiloa o seu trabalho, como que você quer que o cliente confie em você? Exatamente. Né? Se você mesmo está também ali desvalorizando sua própria atuação. Exatamente. Né? E essa questão de, como você disse, do showroom de advogados, sim, eu tenho quase que abrir uma pasta, exatamente, um cardápio. Sim. Né? Não é bem assim, a gente não pode deixar que caminhe para esse lado. Por isso a nossa profissão tem que ter muita seriedade, tem que ter muito estudo, sim, muita confiança. E isso que você está fazendo aqui, mostrando essa interação entre os advogados, entre os profissionais, entre as várias áreas de atuação, demonstra que não é um contra o outro. Exatamente. Um complementa o outro. Crescendo, né? Ali como uma equipe, vamos dizer assim. Né? Eu, por exemplo, eu atuo na área criminal e na área de família. Sim. Acontece muitas vezes de eu ser procurada para trabalhar numa questão previdenciária, não é minha área. Eu não vou me aventurar numa área que não me pertence. Sim. Mas eu tenho parceiros, eu tenho advogados parceiros. Se me procura por uma causa trabalhista, não é minha área. Mas se a pessoa me procurou, porque ela confia em mim de uma certa forma. Sim, com certeza. Né? Então eu tenho parceiros, ela vai confiar que o parceiro que eu vou indicar é alguém que vai ter um trabalho sério, que pode confiar naquela pessoa. Então, assim, a gente tem que entender que não é um contra o outro. Exatamente. É sempre um ali ajudando, formando uma teia, uma cadeia mesmo. Sim, né? Até um ponto... Tirar esse estigma. Exatamente. Do advogado. Inclusive, Adriana, até te contando uma curiosidade, né? Quando a gente lançou o primeiro episódio do podcast, né? Houve comentários no seguinte sentido, que é um encontro de concorrentes, né? Aí, ó, não acredito. Exatamente. E o nosso propósito desde o início foi quebrar justamente quem tem esse tipo de argumento, sabe? E até voltando numa questão que você trouxe sobre a questão de especialidade, né? Eu acho que ainda falta em muitos profissionais, assim, em boa parte da classe,
esse filtro de que eu sou um especialista de verdade nisso. E aí eu sinto falta de duas coisas. Primeiro, o especialista que não tem nenhuma especialidade nisso, mas ele se apresenta como tal, né? E eu queria saber um pouco da visão da Adriana sobre isso, desses especialistas sem nenhuma leitura, sem nenhum embasamento. E como que você vê isso de prejudicial para o nosso mercado? É complicado o advogado que atua em todas as áreas. Sim. A gente brinca, assim, informalmente, a gente chama do tudólogo, né? Entende de tudo, de todos os assuntos, de todas as áreas. É complicado. Você está atualizado, você conseguir dar o seu melhor em todas as áreas. Sim. Porque o leque do direito é amplo demais. Muito. São muitas áreas. Para você se denominar especialista de tudo isso? De tudo, abraçar toda e qualquer causa indistintamente é complicado, realmente. E coloca ali a própria credibilidade dele em xeque também, né? Exatamente. Porque em algum momento isso aumenta as chances ali de deslize, porque de fato não é a sua área, né? Então, pode ser quem entenda de tudo, não entende de nada. É isso, exatamente. Né? E para a pessoa que está ali, até mesmo logo no início da carreira, você acha que é sim um bom conselho falar, olha, desde o início, veja o que é a sua área, sabe? Foca, o seu nicho. Isso, seu nicho, foca em algumas áreas, de preferência, né? Com que você tem mais facilidade de atuação, foca nessas áreas. Você abre, é claro que a pessoa ela fica ansiosa. Sim, ela quer sobreviver ali. Quer sobreviver, quer colher frutos, sim, mas tem que ter muita paciência. O advogado ele tem que ter paciência, até porque ele depende de que várias coisas, que o processo aconteça, o processo mesmo, sim, aconteça na maioria das vezes, para ele começar a colher os frutos. Né? E a gente vê uma geração que ela é muito imediatista, né? Então, assim... É a geração atual. Exatamente. Eu, conversando com você aqui, a gente já pega esse espírito da leitura, do conhecimento, de um advogado que é especialista de verdade naquilo que faz e ainda assim continua estudando para cada vez se capacitar. Sim. E a nossa geração é daquela informação a um clique. E eu acho que isso está nos moldando de uma forma errada, né? Eu brinco até muito aqui no escritório que talvez a melhor característica para o advogado do futuro é aquela que o advogado lá de antigamente tinha. De ler, entender e, lógico, se adaptar no mercado, se apresentar como marca, né? Ter ali um marketing também, mas lembrar o que é a profissão dele. Exatamente. Né? Hoje as ferramentas que a gente tem em nossas mãos, está tudo muito mais facilitado, sim, do que antigamente. Antigamente a gente tinha que pesquisar, era em livros. A gente não tinha o Google, não tinha mesmo. Eu sou da geração que não tinha o Google para estudar. Então a gente tinha que pesquisar em livros. Eu estava conversando até com um grande amigo meu da área jurídica também esses dias, sim, que o nosso repositório de jurisprudência era a revista dos tribunais, que eram livros, volumes, sim, vários volumes de capa laranja que a gente punha até para enfeitar a estante do nosso escritório, sim, que vinham, né, periodicamente, era onde a gente pesquisava a jurisprudência. Então, hoje, se o profissional do direito ele souber aproveitar todas as ferramentas que estão aí muito fáceis. Sim, é um clique mesmo. É só ter seriedade, comprometimento, sim, com o estudo. O estudo ele vai ser perene, para sempre. Eu acho que esse entendimento tem que ser ainda mais enraizado, né? De que assim, o advogado ele está em constante alteração e estudo a área dele, né? Hoje tem uma decisão X, daqui 6 meses ela pode ser alterada. Altera, nossa, tudo, altera. Né? Eu lembro de uma vez que eu estava dando aula eu leciono biodireito também no Unifor. E são todas matérias assim, altamente polêmicas. E numa semana eu estava tratando da lei de biossegurança. Sim. Eu disse uma coisa. Na outra semana eu cheguei na sala de aula e falei assim, gente, sabe aquele assunto que a gente estava tratando na semana passada? Mudou. O artigo 5º da lei de biossegurança? Mudou. Tá? Vão rever, deixa eu contar aqui para vocês qual que é a novidade. Então, o mundo hoje é uma coisa,
Hoje o entendimento é um, amanhã é outro, na semana que vem é outro. Então, tá sempre ali em atualização. Vamos atualizar. Ainda mais na sua área educacional também, você tá criando os operadores do direito ali no dia a dia, né? Então, exige ainda mais essa responsabilidade, né? Nossa, nem se fala. E até como uma curiosidade, assim, pessoal, né? Qual que é o futuro ainda profissional da Adriana? A gente volta a te ver na área política, mais educacional, mais como advogada. O que você está fazendo agora e o que é a sua pretensão futura também? Agora, no momento, como eu tive que me licenciar da supervisão do Núcleo de Práticas Jurídicas do Unifor, porque lá a gente atua também como advogado, faz as audiências. Então, durante o meu mandato, eu tive que me afastar por uma imposição legal. Certo. Muito embora eu não concorde, não vejo nenhuma justificativa nessa disposição legal, eu tive que me afastar por força de lei. E agora eu voltei, estou atuando de novo, meu lugar estava lá, guardadinho, eu estou focada, estou voltando a atuar na área criminal, estou muito focada. Mas a política não é uma porta que se fecha para aquele que gosta da política. Teremos só o seu retorno assim em breve. Estou sempre ali participativa, continuo lecionando direito eleitoral no Unifor para o 10º período. E gostando, é claro que não é política, é direito eleitoral, são duas coisas completamente diferentes, né? Mas está sempre ali naqueles meandros, naquele âmbito. E quem gosta de política, não sai dela, né? Não sai. Eu acho que todo mundo deveria gostar, não necessariamente participar ativamente, mas o gostar de política tinha que ser inerente a todo cidadão. Nós somos cidadãos, nós escolhemos nossos representantes. Tudo que se decide aqui em Formiga, no estado de Minas e lá em Brasília, reflete na gente. Com certeza. E isso tudo é política. Então, eu acho que todo cidadão deveria ser participativo, ainda que não goste. Né? Mas tinha que ser participativo, porque no voto ele está, querendo ou não, ele está decidindo os rumos do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, da nossa vida. Perfeito. E Adriana, dito isso, né, eu queria agradecer imensamente sua participação aqui no podcast. Eu te falei isso desde o nosso primeiro contato e eu acho que você tem sim que vestir essa camisa e entender que você é uma referência, de fato, para os operadores de direito. Na minha turma ali, que a maioria, você foi professora deles, por exemplo, quando a gente fala de penal ou uma referência política, é o seu nome, sabe? Não existe ali, tem a Adriana e outra pessoa. Não, tá sempre ali no seu nome. E eu acho que isso, diferente do que a gente falou de pessoas que se dizem ser uma coisa, mas elas não vivem aquilo, o que eu acho mais em você é a autenticidade, sabe? Você é aquilo e você vive aquilo com muita propriedade. Então, tenho certeza que qualquer pessoa que nos assistiu aqui vai ser um aprendizado equivalente aos seus alunos lá que assistem o prazer de assistir suas aulas. E obrigada pela sua participação, pela sua contribuição e volte quantas vezes você quiser aqui para nos apoiar nesse projeto. Marcela, de verdade, eu fico envaidecida mesmo com as suas palavras. O reconhecimento é o fruto que a gente colhe, né? A gente plantou ali, quando vem o reconhecimento, ainda mais de uma pessoa como você, né? Que faz diferença de fato na nossa sociedade, que tem um escritório já de tanto sucesso, mais promissor ainda, com uma equipe maravilhosa, cheia de gente, cheia de advogados, cheia de operadores do direito, eu fico de fato realmente muito envaidecida. Pode ter certeza que você fez diferença no meu dia hoje. Muito obrigada. Participar aqui. Então, um grande prazer. Espero poder voltar em breve, se quiser fazer temáticas diferentes. Eu estou aqui sempre disposta. Eu adoro. Perfeito. E gostei muito de estar aqui nesse ambiente lindo, acolhedor. E, gente, eu tenho que mostrar que depois a gente tem que tirar foto, né? A gente vai tirar uma foto depois para encerrar também. E Adriana, assim, mais uma vez, tá? Parabéns. Eu acho que falta muito também na área do direito, né? Aquele momento que você para e parabeniza o seu colega de trabalho, sabe?
porque nem só a gente está acordando todos os dias para atender, para conseguir clientes, para estruturar e para vencer na vida. Então, muito do Legal Lab Talks é o momento que a gente senta aqui com outro operador do direito e parabeniza ele, porque ele também está construindo uma história fantástica, sabe? Então, parabéns pela sua trajetória. Eu, particularmente, sou fã da sua atuação no direito, na política, e que você continue deixando muitas marcas aí no mercado, que a gente que está só no início dessas marcas está pegando muita referência boa com você. Te agradeço demais, que assim seja. Amém. Obrigada, viu, Adriana? Até a próxima. Até mais. Obrigada. Adorei. Gostou? Muito bom.